do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O contexto da leitura é o mesmo do domingo passado. É a disputa dos sumos sacerdotes e os anciãos que questionaram Jesus a respeito de com que autoridade ele realizava as coisas que tinha realizado. A entrada triunfal em Jerusalém, depois a purificação do templo, expulsando os vendilhões do templo. Então, no retorno, perguntaram isso a Jesus, e Jesus vai falar de João Batista, em quem eles não acreditaram, e depois vai contar 3 parábolas. A primeira da semana passada, que falava sobre o pai que tinha 2 filhos e pediu para os 2 trabalharem na vinha, um que fez a vontade, mesmo tendo dito não inicialmente, e o outro que fez o contrário. Esta outra parábola de hoje e a que será lida na outra semana, que é a do banquete de um pai, de um banquete de casamento. Todas elas falam de infidelidade de quem recebeu o dom, de quem não correspondeu e que, portanto, estava sendo destituído da autoridade do que tinha recebido. É o mesmo caso dessa passagem de hoje. Existem duas atitudes que são reprováveis nos vinhateiros da parábola e que, no fundo, se refere aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo em relação a João Batista e agora principalmente em relação a Jesus. Se a gente olhar bem, a gente pode entender João Batista como um desses emissários que foram receber os frutos e que foram apedrejados. E Jesus como o filho, que foi enviado no final, quando o pai pensou: o meu filho, pelo menos, respeitarão. E eles, então, na parábola, fazem aquilo que na vida real farão com Jesus. O tirarão para fora da cidade de Jerusalém e vão crucificá-lo fora da cidade. Mas as 2 atitudes reprováveis são a rejeição dos emissários, do dono da vinha, e, em consequência, no final, a rejeição do próprio filho do dono da vinha. E uma outra atitude reprovável é
aquilo que em direito a gente chama de apropriação indébita. Vamos matá-lo para ficar com a herança. Vamos ficar com a vinha para nós. Então, rejeitar os emissários, não entregar os frutos, né, a esses emissários, nem ao filho. Em segundo lugar, dizer, vamos ficar com a vinha para nós. É mais ou menos a atitude que se pode também pensar a nosso respeito em diversos sentidos. Como humanidade que recebeu de Deus esta plantação que é o mundo, que é a nossa casa comum. Hoje nós celebramos São Francisco de Assis, falamos muito sobre a preservação da nossa casa comum, nos termos que o Papa Francisco utiliza. O mundo, a criação, não cuidamos, foi a nós que foi confiado. Também podemos aplicar essa ideia em relação à igreja. O que é que nós fazemos com a igreja de Cristo? O que é que nós permitimos que aconteça na igreja de Cristo? Qual é a nossa responsabilidade sobre esta vinha que Deus nos confiou? E podemos pensar também pessoalmente, a minha vida. Minha vida é a vinha que Deus plantou, que cercou, que colocou uma torre de vigia, que colocou um lagar para aproveitar os frutos e que arrendou a mim, que conferiu a mim para que eu a administrasse e entregasse os frutos no tempo certo, para que não me apropriasse dela como se fosse uma coisa minha, que Deus não tem nada a ver com ela. Então pode ser usado em todos os sentidos que nos comprometem, como comprometia então esta parábola, ou deveria comprometer aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. A questão fundamental, ou as questões fundamentais, são como eu recebo aqueles que Deus envia para receber os frutos. Eu entrego os frutos da vinha do Senhor que Ele confiou a mim? E a última pergunta, será que eu não estou tratando da vinha do Senhor como se fosse coisa minha, me apropriando indevidamente daquilo que não me pertence? E não entregar os frutos é o maior sinal disso. Deus espera frutos daquilo que com tanto carinho Ele criou, Ele semeou, plantou, cultivou. Deus espera frutos de toda a planta que Ele criou e da qual Ele cuidou com tanto carinho. Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.